O assunto de hoje não podia deixar de ser, quer dizer, um assunto que eu acho que vai ficar aí por algum tempo, é a situação de Lula, né? É uma situação complexa, né? Eu acho que eu quero trazer aqui a complexidade de toda essa situação que se está vivendo agora. A posição do Supremo Tribunal Federal, vamos começar pelo final, né? Qual é a conta que se faz? Que a decisão, qual é a conta que Lula faz? Que a decisão do Supremo Tribunal Federal lhe será favorável, e lhe será favorável de um ponto de vista muito importante, a anulação de sua sentença por meio da suspeição do antigo juiz, do ex-juiz Sérgio Moro, dos procedimentos utilizados pela Lava Jato. A gente pode dizer que isso é 100% garantido? Não, 100% garantido não é. Tá? É muito provável que ocorra. Né? Uma coisa que eu gosto de utilizar é imaginar uma probabilidade. Imaginar mentalmente, não é nada um cálculo preciso. A probabilidade que cada um vai imaginar, você provavelmente vai imaginar uma probabilidade diferente da minha, mas pensar um número ajuda a gente a pensar uma justificativa para o número. Tá? Não sei se vocês se recordam quando foi votado o habeas corpus de Lula, o HC de Lula, muitos juristas, eu conversei com juristas importantes, eles argumentavam que Rosa Weber iria votar a favor do HC e que, portanto, Lula não seria preso. E não aconteceu isto. Tá? A Rosa Weber acabou votando contra o HC e Lula acabou sendo preso. Então, por isso que eu digo que a probabilidade 100% ela nunca existe. Então, você pode imaginar uma probabilidade, eu diria que a probabilidade dele vencer no Supremo Tribunal Federal é de 70%, talvez algo em torno de 70%, 75%. Ao que eu atribuo os 25%? Um fator surpresa, uma pressão. Existe uma pressão contrária também. Existem segmentos que hoje estão enfraquecidos, não tem a menor dúvida, mas estão lá. E vai que aquilo ali fica pelo voto de um ministro, e aquele um ministro ali, né, sofre uma determinada pressão e acaba não sendo. Eu acho que ainda assim é uma probabilidade pequena se considerarmos que até pouco tempo atrás sequer isso estava no horizonte. Possibilidade da suspeição de Moro e da anulação da condenação de Lula. Então uma coisa que era de 1% de chance de acontecer, 5% hoje é de 75%. Então vamos começar daí pelo final. Então o Lula estima essa probabilidade. Como ele está no olho do furacão, ele é o objeto, diz respeito à vida dele, é evidente, assim com todo político, é assim como deve ser, ele está super otimista. Ele imagina que a probabilidade disso seja da ordem de 95% de ocorrer favoravelmente a ele. E aí ele diz, bom, o vento está soprando em outra direção, no Supremo Tribunal Federal. Justamente por isso, a Lava Jato veio solicitar a minha progressão de pena. Vejam, dentro da complexidade que eu mencionei, qual o passo em falso, passo em falso do ponto de vista político da Lava Jato, da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. Foi pedir a progressão de pena do Lula. Isso é um erro. Na política, muitas vezes as pessoas dizem, piscou primeiro, né? Ele cedeu, foi na frente. Né? O que acontece no Brasil? Há centenas, talvez milhares de presos que já poderiam ter a sua progressão de pena solicitada. E o Ministério Público não faz isso. Quem tem que fazer é o advogado preso. Então, presos que não têm recurso para pagar um advogado que acompanhe, não tem um nível lá de qualificação que ele mesmo acompanha quando chegou a data de pedir a progressão de pena. Então, esses presos ficam presos. Né? Eles acabam não tendo, algo lamentável. Né? Direito a esse direito importante da legislação que rege o sistema prisional, que rege as penas no Brasil. Não é? Então, com esse movimento da força-tarefa, sinalizou para Lula que o movimento, hoje já apareceu mais coisas, saiu na Folha de São Paulo hoje um artigo chamando a atenção que a progressão de pena em determinadas circunstâncias, e aí se aplicava ao Lula, só pode ser solicitada quando é paga uma multa em dinheiro, quando é ressarcido
o recurso que supostamente foi desviado dos cofres públicos. E Lula não fez isso. Então, como é que eles pediram a progressão de pena em caráter excepcional, Lula não tendo feito? Quer dizer, eles deram bandeira completamente, do tipo, ao pedir a progressão de pena, os procuradores, o MP, disse, nós queremos que Lula saia, essa pressão sobre nós está gigante. E que pressão é essa? Olha, pensem em janeiro de 2019, pensem Sérgio Moro, ou até dezembro ali, quando Bolsonaro foi nomear seus ministros, escolher seus ministros, Sérgio Moro entrando num avião de Curitiba, foi filmado, fotografado, lendo um livro, indo para o Rio, sendo recebido por Bolsonaro, era o super-ministro. Bolsonaro tinha 2 super-ministros, Paulo Guedes e Sérgio Moro. E quem é Sérgio Moro hoje? Sérgio Moro hoje é alguém que precisa que Bolsonaro leve a jogos de futebol, vestir a camisa do time que está jogando, precisa que tenha o nome dele citado pelo presidente num pronunciamento na ONU. Quer dizer, Sérgio Moro era alguém todo poderoso em janeiro e despencou o seu poder. Lula nunca perdeu a importância, porém em janeiro ele era quase um coadjuvante por conta da posse do novo governo. Eu estou falando coadjuvante não para você, não para mim, a gente sabe da importância dele. Eu estou falando do ponto de vista midiático, né? A mídia vai transmitir, vai ocupar o espaço com a posse do novo governo, as medidas. Então, em janeiro, né, quando você compunha todas as peças desse tabuleiro em janeiro, Lula era alguém que iria ficar na prisão, meio que vai ter uma outra condenação a perder de vista, e durante o ano vem a Vaza Jato. A Vaza Jato mudou inteiramente o cenário. Mudou inteiramente. A Vaza Jato tirou o esqueleto do armário que estava lá escondido, mostrou as entranhas do que foi realizado para processar, condenar e prender Lula. Então, o que a Vaza Jato fez, aquelas mensagens trocadas pelo Telegram, o que ela fez foi isso, ela botou no chão, no fundo do poço, realmente, a credibilidade de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol e de toda a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. Então, a credibilidade foi jogada no lixo completamente. Então, se Moro estava aqui no início do ano, fez isso após a Vaza Jato. E se Lula, midiaticamente, estava em baixa, se acreditava que as chances seriam complicadas, você entrava na internet, pessoas que gostam de Lula, apoiadores, diziam, olha, do jeito que a coisa está, ele nunca mais vai sair da prisão, do jeito que a coisa está, ele só sai morto. E, de repente, vem a Vaza Jato. E aí, o que acontece? Todo mundo vai vendo que Lula foi injustiçado. Coisa que eu já sabia. Eu estudo os procedimentos da justiça brasileira. Já estudei isso. Mantenho minhas leituras nisso. Todos nós, muita gente já sabia. O que a Vaza Jato fez foi confirmar o que muita gente sabia. Dentre essas pessoas, eu me incluo dentro desse grupo de pessoas que já sabia disso. Então, a Vaza Jato... E aí, veja só, o que tem de importante na Vaza Jato especificamente? Não é atingir a massa dos eleitores, não é atingir a opinião pública, é atingir os públicos que interessam. E que públicos são esses? O judiciário, todo o judiciário, todos os operadores da justiça, advogados, procuradores, eles estão lá lendo, eles vivem intensivamente de informação. Então, eles leram todos aqueles diálogos, todos os envolvidos com a política. Então, a Vaza Jato atingiu quem interessava, esse grupo. A opinião pública, para isso, não é necessário, porque esse grupo é dividido, quer dizer, ninguém imagina que o bloco de procuradores seja monolítico, haja um bloco monolítico no STF, de advogados, né? Então, o vento, de fato, mudou em função da Vaza Jato. Não tem a menor dúvida disso. Ela é a peça fundamental, digamos assim, é um acontecimento político, talvez o mais importante acontecimento político no decorrer do governo, desse governo. Essa publicização dos procedimentos inquisitoriais de nossa justiça, e aí, nesse caso,
aplicado ao preso, ao condenado mais famoso do país. E isso mudou inteiramente a sua perspectiva. Então, vejam a complexidade. E aí, imaginem a situação de Lula. Eu sempre digo, todo líder político, você mede a hierarquia que ele está ali no mundo da política. Lula está no topo da hierarquia, ele comanda um partido imenso, para ele chegam as principais, ou todas as informações, usa as principais informações. Lula é informado por técnicos, advogados, políticos, todo tipo de política. É diferente de um deputado federal, é diferente de um governador, não tem tantas informações como ele tem. Tá? Então ele está lá no topo da hierarquia, tendo todas essas informações. Ele também, por estar no topo da hierarquia de comando político, ele sofre todo tipo de pressão. Quando veio a possibilidade, quando eclodiu no final da semana passada a possibilidade de progressão de pena, apareceram inúmeros artigos online. Tarso Genro publicou, dirigentes de outros partidos de esquerda, todos eles exortando Lula a aceitar a progressão de pena. Era uma pressão sobre ele. Ele estava ali sofrendo pressão de seu time, de seus correligionários, das pessoas que ele confia. As pessoas que ele confia queriam: saia, nós precisamos de você do lado de fora, não importa como. Olha, não é simples para um político enfrentar pressões. O mundo da política é isso, é o mundo da pressão. E ele vai filtrando, algumas ele incorpora, aceita, cede, outras ele enfrenta. Ele sofreu muitas pressões para aceitar o que eu diria praticamente uma oferta da Procuradoria da Lava Jato. E ele não aceitou. Então esse é um tipo de coisa, isso foi o que aconteceu agora. Ele não aceitou, não cedeu a essas pressões. A gente pode imaginar que talvez tenha havido também pressão dos familiares. Saia, é importante que você saia, mas enfim, essa pressão política foi muito pesada e foi muito importante. E aí o que Lula fez? Ele ponderou. Né? O que é ponderar? É dar pesos. Ele deu peso à pressão, deu peso a sair agora e diminuir a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, porque se ele sai agora nessa progressão de pena, a pressão sobre o Supremo continuaria, mas seria um pouco menor. A pressão sobre Sérgio Moro e sobre Dallagnol continuaria, mas seria um pouco menor. Tá? Então, essa pressão ele manteve. Então, ele foi ponderando todos esses fatores. E aí vamos dizer o seguinte, Lula pagou para vir. Né? É um jogador de pôquer, foi como eu comecei a minha explanação, dizendo que você não tem 100% de probabilidade, né? Ele tem cartas na mão, as cartas dele são fortes, mas ele não sabe as cartas do adversário. E ele, como um bom jogador, muito experiente, ficou prestando atenção nas cartas que circulavam na mesa, ele supõe que as cartas do adversário sejam menores que a dele. E ele colocou as cartas dele na mesa, então botou, agora paga para ver, coloca as tuas, e a gente vai ver quem vai ganhar as apostas. Botei minhas fichas, e essas fichas de Lula estão à liberdade dele. Tá? Então, e aí vale a pena sublinhar um elemento interessante da decisão de Lula. Lula tomou uma decisão não pessoal, não para ele. Ele poderia ter tomado uma decisão pessoal favorável a dele. Qual pessoa não gostaria de estar livre e não estar presa? Né? Mas ele renunciou ao seu bem-estar pessoal em nome de alcançar um objetivo político maior. Então Lula é um político 100% político. Então foi isso que ele mostrou fazer agora, né? E ele faz isso de uma maneira corriqueira, você não tem a menor dúvida disso. Essa foi uma decisão na qual a lógica política de Lula transpareceu mais do que em outras decisões, mas em todas as demais decisões ele pensa 100% politicamente, ou 90% ou 95% politicamente, e muito pouco pessoalmente. Ele é um político 100% do tempo. Tá? Então era isso que eu queria que vocês olhassem na conjuntura, é isso que eu tenho para dizer hoje, e quero lhe pedir aqui, né? Se inscreva em meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube tem crescido muito graças a várias inscrições, a todos vocês, a esse meu apelo. Você entra naquela lupazinha ali do YouTube, põe o meu nome Alberto Carlos Almeida, se inscreve lá, marca aqueles sininhos de notificação. Muito obrigado, um forte abraço aí e um bom final de terça-feira.